Muito bem, vamos começar então a nossa aula de hoje, a aula de número 10, e com essa aula a gente vai fechar o trimestre que encerra nessa última segunda-feira de setembro. Bom, o nosso tema de hoje, desta aula de número 10, é o Espírito Santo e nossa vida devocional. Eu acredito sinceramente que esta é uma aula assim muito coerente com o fechamento de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses 3 meses, desde lá do mês de julho. E que também vai não só complementar, mas vai somar de maneira muito especial com as lições que nós estudamos no trimestre anterior, que foi a nossa busca pela profundidade, né, do nosso relacionamento com o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos falar da importância de nossa vida devocional. Nós precisamos entender e, de fato, não só entender, mas buscar de maneira real, intensa, ter uma vida devocional, ter uma vida de relacionamento que não seja apenas aquela vida em que a gente desenvolve devocionalmente apenas quando estamos na igreja, mas que a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Jesus, o desenvolvimento da nossa fé extrapole os ambientes da igreja e realmente vaze e extravase para todos os ambientes da nossa existência nesse mundo. Ou seja, que nós desenvolvamos uma vida espiritual, devocional, diária, o tempo todo, com os nossos olhares voltados para a ação, para o cuidado, para a presença de Deus. Então, esta basicamente é a tônica da nossa lição de encerramento do trimestre. Falar sobre a importância da nossa vida devocional, que nada mais é do que a nossa vida de relacionamento com Deus, e logicamente que a gente entende que nós precisamos do auxílio direto, constante do Espírito Santo de Deus, porque sem ele isso não seria e não será uma realidade. Então, o que significa vida devocional? Aí no texto, você vai ler comigo aí, que é um aspecto da vida devocional que constitui as disciplinas espirituais que cultivamos, como ler a Bíblia, o tempo de meditação quieta, a oração, tudo aquilo que nós estudamos nas disciplinas espirituais no primeiro trimestre. Aquilo dá sustento, aquilo tudo dá base, dá fundamento para o desenvolvimento da nossa vida devocional. É exatamente nesse aspecto que a gente mergulha nesta noite. Como nós podemos desenvolver uma vida devocional trazendo para o nosso dia a dia as disciplinas espirituais. E basicamente, especialmente dessas três que eu vou falar, decorrem as demais: oração, leitura da Bíblia e serviço cristão. Esses três fundamentos, essa tríade especial, essas três colunas, elas sustentam a vida devocional. E elas em si mesmas já são parte, já são componentes e são essencialmente a nossa vida devocional. O segundo e mais amplo aspecto da vida devocional é o efeito que se permite ter o Espírito Santo sobre nosso trabalho, nosso dia a dia e nosso contato com outras pessoas. Ou seja, além de tudo isso, qual vai ser, por uma entrega nossa, por uma devoção de cada um, por uma consagração de cada um de nós, qual vai ser o efeito, a participação, a influência do Espírito Santo em nossas vidas nas mais diversas atividades do nosso dia a dia, sejam atividades profissionais, sejam relacionamentos interpessoais, seja o nosso serviço cristão, seja o nosso serviço ao outro,
nas mais diversas áreas de atuação das nossas vidas, sejam elas profissionais ou não. Enfim, como o Espírito Santo vai ter influência e qual dimensão ele vai ter das nossas vidas, ou quais dimensões das nossas vidas ele vai ter gerenciamento, ele vai ter influência. Então, é claro que quando a gente fala sobre isso, a gente já começa fazendo uma confissão, e até está aí na sua tela, né? Há um dito que afirma que a confissão é boa para a alma. E aqui esse levantamento de abstrato, né? Não deveríamos confessar que a vida devocional está dolorosamente ausente na maioria dos cristãos. Então, não é uma realidade isso, que a vida devocional dos cristãos está bem desgastada, está bem enfraquecida, bem pálida, né? A vida devocional dos servos de Deus, dessa geração que nós vivemos especialmente, ela não está muito apática, muito empalidecida e muito sugada pelas mais diversas atividades que a gente tem no dia a dia, né? A gente sabe que muita gente hoje, apesar de ter a facilidade de ter igrejas em todos os lugares, em todos os bairros, em quase todas as ruas das grandes cidades, apesar de nós termos acesso facilitado às redes sociais, onde se tem pessoas fazendo lives, pregando a palavra de Deus, onde se tem hoje uma gama de aplicativos, de recursos, onde a gente pode ouvir muita música cristã de qualidade e não. Ou seja, onde a gente tem aplicativos da Bíblia, por exemplo, onde a gente pode criar planos devocionais, mas mesmo assim, conquanto nós tenhamos tudo isso e todas essas facilidades, também a movimentação, a dinâmica movimentada do nosso tempo parece que nos tira essa essência, parece que nos rouba essa disposição de ter uma vida devocional, de leitura da Bíblia, de oração, de adoração, de comunhão com a presença de Deus. E aí nós vamos ver, né? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer essa autorreflexão. Penso que em constatando essa realidade, né? Penso que a gente em confessando e constatando e tendo plena consciência da nossa fraqueza espiritual, da nossa dificuldade em estabelecer uma rotina, uma agenda, um programa para a nossa vida devocional. Quando a gente se der conta disso e isso começar a incomodar a gente, ao confessarmos que a nossa vida devocional, que a nossa relação com Jesus, que a nossa fé está de alguma forma enfraquecida pela falta dessa vida devocional, desses conteúdos devocionais que são tão necessários para o nosso dia a dia, ao se dar conta disso, a gente começar a buscar quais são as razões, quais são de fato os elementos que estão nos roubando isso. O que está acontecendo no nosso entorno, o que está acontecendo na vida da gente, em volta da gente, o que foi que assumiu na vida da gente um papel mais importante do que o nosso relacionamento, a nossa relação com Jesus. O que foi que entrou na nossa jornada que subjugou a nossa relação com Jesus? Que tipo de relacionamento nós temos e quais são as atividades da nossa vida, do nosso dia a dia, que estão nos exaurindo, que estão nos fazendo cansar e nos fazendo tirar os olhos do trono de Deus e estão nos tirando dessa vida devocional. E aqui eu tenho algumas coisas para a gente compartilhar. Primeiro, uma das razões para esse esvaziamento da nossa vida devocional, uma das razões dessa ausência da nossa vida devocional é a secularização do nosso tempo.
Leia aí comigo, olha. A vida do cristão moderno tem se dividido em dois departamentos, o religioso e o secular. Então as pessoas decidiram fazer isso. Eu tenho a minha vida religiosa e eu tenho a minha vida secular. Isso não diz respeito apenas a quem exerce funções religiosas, como pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, líderes, mas as pessoas, de modo geral, tiveram aquela ideia de que eu tenho a minha vida religiosa, que isso não tem nada a ver com a minha vida secular, com o meu dia a dia. Mas, na verdade, em tempos passados, toda a vida se contemplava como religiosa, e em muitas culturas os dirigentes religiosos eram os governantes. Agora vemos que se separa um dia para a vida religiosa, e isso quase sempre é só de nome. Constatamos, portanto, que a fixação de nossa mente não está na vida devocional, e sim nas coisas seculares e materiais. Nos sentimos muito ocupados para investir meia hora ou uma hora diária para a oração, para a meditação. Para muitos, o Deus a quem adoram no domingo é um Deus totalmente desconhecido nos outros dias da semana. É interessante isso. Que afirmação e que denúncia tão grave, né? Mas tão real. Parece que muita gente, quando sai da igreja no domingo à noite, deixa Deus, Jesus, a quem adoraram e se encantaram e se extasiaram diante de sua presença, parece que ele fica lá dentro da igreja e não é levado e não está com essa pessoa no dia a dia. No dia seguinte, parece que Deus está tão distante. Na verdade, essa é uma realidade dos nossos tempos. Quando a gente diz aqui que antigamente, especialmente os líderes religiosos, que às vezes eram até os governantes, e existe uma história que eu preciso contar para vocês, que provavelmente a maioria de vocês conhece, que é a história do próprio povo de Israel lá no Velho Testamento. Quando você pensa, por exemplo, que quem governava a nação, quem dirigia a nação, eram os profetas, os sacerdotes, aqueles que eram representantes de Deus, especialmente o profeta. O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus para o povo, e a nação de Israel, nesse modelo de governo chamado teocrático, onde o próprio Deus era o governante e o rei da nação, Deus se utilizava dos profetas e do sacerdote para que houvesse essa relação com ele. Mas especialmente os profetas. Mas em determinado momento o povo começou a olhar para as outras nações e começou a perceber que as outras nações com seus exércitos tinham um comandante-mor, um comandante especial, chamado de rei. As nações então, fora Israel, todas elas tinham seus reis, os seus governadores. A nação de Israel então se sente incomodada com essa diferença, pois não havia ninguém num trono senão o próprio Deus. Começou a exigir, na época do profeta Samuel, que fosse colocado um rei. Por que que nós, Israel, não temos um rei também? Nós queremos um rei. E ali a nação começa a pedir um rei. Samuel ouve o requerimento do povo. Alguém diz aí no ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus, mas isso não é uma verdade absoluta e nem uma verdade que se possa enlastrar, embasar qualquer tipo de fundamento. Mas quando Samuel ouve aquilo, é claro que ele dá ouvido, acolhe a queixa e o requerimento do povo e vai até Deus. Quando Samuel, o profeta, vai a Deus, ele vai aflito, angustiado, se sentindo rejeitado pelo povo. Então ele chega diante de Deus e diz: olha, o teu povo está pedindo um rei. O teu povo não me quer mais como profeta. Deus então diz para Samuel: e por que você está assim? Por que você está abatido? Não é a você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Então, se eles pedem um rei, vamos lhes dar um rei. E foi isso que aconteceu. E aí, então, é escolhido entre
os homens da época um moço chamado Saul, que era o homem mais alto da nação, um homem bonito. Disse que aqueles que eram os mais altos da nação batiam no ombro dele. Ele era muito versátil na guerra, também era um homem carismático, e isso então fez uma espécie de campanha de eleição, e aquele homem foi elevado ao trono, e todos nós sabemos a história, o desastre. Até que um dia Deus, depois de muitas coisas erradas, de muitos vacilos de Saul, Deus então unge Davi e chama Samuel para ir à casa de Jessé, e essa história vocês já conhecem bem. Então até ali, até antes de Saul, quem governava 100% era Deus, e a voz que se ouvia de comando era a voz do profeta. A partir dali começa a se criar uma tríade de governo. Você tem um rei que governa o povo, que administra o povo, que comanda as guerras. Você tem um profeta que traz a voz de Deus para o povo, que traz a vontade de Deus para o povo, e você tem um sacerdote que faz uma intermediação entre o povo e Deus nos sacrifícios, nas entregas. E parece que esse modelo começa a se espalhar, só que ele vai se defasando, ele vai se desgastando, ao ponto de que, à medida que a nação vai crescendo, os profetas vão perdendo a sua voz, os sacerdotes vão perdendo a sua importância, e em alguns lugares os reis se corrompem e a nação passa a ter um espaço muito diminuto para a ação de Deus, para a presença de Deus, e tudo mais está baseado agora na administração, nas guerras e na vontade do homem. E hoje se repete isso. Hoje é como se nós temos os nossos governantes da nação, que estão em todas as instâncias, né, desde a municipal até a federal, estão tomando conta dessa parte política, administrativa e econômica da nação e, consequentemente, das nossas vidas. Nós temos os pastores, que seriam aqueles responsáveis por trazerem a palavra de Deus como profetas e por intermediar essa relação como sacerdotes, e a gente está dividindo isso. Então nós temos agora a nossa parte em que a gente decide o qual do nosso tempo, qual das nossas atividades nós iremos oferecer para Deus. E é exatamente aí que se desvincula do nosso dia a dia a relação com Deus, porque aí as pessoas passam a se relacionarem com Deus de maneira pontual. Elas escolhem um dia na semana, elas escolhem um momento durante o dia daquela semana para fazerem um tipo de amenização desse afastamento de Deus, fazendo alguns cultos de 2 horas, 1h30, 2 horas, 3 horas no máximo. Aí depois disso, as pessoas começam a seguir as suas vidas sem nem lembrarem muitas vezes que Deus é o principal. Aparecem os problemas, corre-se para o médico, corre-se para o advogado, corre-se para o psicólogo, corre-se para o patrão, corre-se para o vizinho, corre-se para todo mundo, e se esquecem que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. Então, é esse esvaziamento e essa nublagem aí da nossa visão a respeito da presença de Deus que nos distanciou da nossa vida devocional. Quando, na verdade, nós precisamos, a partir de Deus, a partir do olhar de Deus, fazer todas as demais coisas. E é esse desafio. Então, o nosso tempo secularizado, o nosso tempo nessa chamada modernidade líquida, que nada é estanque, que nada é fixo, que tudo é volátil, que tudo é movimento, que tudo é relativo, que tudo se escoa, que o amor é dissolvente. É nessa época, especialmente, em que nós tanto necessitamos da presença de Deus, onde nós temos grandes igrejas cheias de gente,
mas cheia de gentes vazias, porque no decorrer da semana nem lembram que são servas de Deus. Isso sem falar que muitas vezes, mesmo tendo apenas 1 ou 2 dias na semana para ter uma devoção congregacional, ainda só se não tiver nada para fazer no dia. Né? Então as pessoas não têm compromisso, por exemplo, em frequentar hoje mais as igrejas. As pessoas vão quando dá, se tiver qualquer outra coisa para colocar no dia, não se pergunta 2 vezes, se coloca, se faz, esquece. Então a pessoa já não tem a sua vida devocional e, consequentemente, chega no domingo, para quem é culto de domingo, seja na quarta-feira como nós, as pessoas não têm mais prazer de ir porque estão tão carregadas de outras coisas que não têm apetite por Deus. Uma outra razão para essa desmotivação da vida devocional, para essa ausência da vida devocional, são as muitas atrações do mundo moderno. Tem gente que está tão encantado, por exemplo, uma coisa muito interessante que acontece, isso não é de agora, de muito tempo, quando as pessoas começam a conquistar as coisas, né? Antes não conseguem, por exemplo, não tem dinheiro nem para ir para o cinema com a namorada, aí vai, né, e fica orando e ora e busca a Deus, aí consegue um trabalho, consegue um emprego, consegue a sua moto, consegue o seu carro, aí pronto. A bênção passa a substituir o abençoador. A bênção empurra a pessoa do lugar da oração. Ela recebeu a bênção, agora ela não precisa mais orar, ela não precisa mais buscar. O que é que ela vai fazer? Ela vai usufruir da bênção. E ela usufrui da bênção afastando o abençoador. E a pior desgraça para alguém é viver no seu relacionamento com Deus apenas pelas suas bênçãos e não por Ele. Tudo que nós queremos e devemos querer é a presença, muito mais do que as bênçãos. A terceira coisa é a falta de conhecimento sobre o assunto. Tem gente que vem para a igreja, aceita Jesus, começa a frequentar a igreja, acha muito bom e acaba achando que a sua única, digamos, entre aspas, bem entre aspas, a sua única obrigação a partir dali é estar na igreja naquele determinado dia. E esquecem que nós podemos fazer programas de vida devocional, fazer culto devocional, momentos devocional. E como é isso? É acordar cedo. Quem consegue acordar cedo ou acordar na hora que consegue, separar um momento para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus. Isso diariamente. Isso não é uma coisa tão difícil, gente. Isso não é tão difícil. Isso não é impossível e nem é tão difícil. Só não se faz hoje porque as pessoas estão desconcentradas. Só não se faz mais hoje porque as pessoas estão carnais, se tornaram totalmente mundanizadas. Os crentes hoje em dia são crentes de fast food, querem tudo pronto, querem chegar lá na igreja, levantar a mão, dizer: garçom, por favor, traz aqui a minha comida, ou quer ir para o self-service, chega lá, vai pegando só o que quer, vai ouvir a pregação e aquilo que gosta pega, o que não gosta joga fora. Perdeu-se a paixão e o apaixonamento por Jesus, o desejo de orar, de buscar a Deus, o desejo de estar em sua presença, independente do lugar, independente da hora, independente das circunstâncias, independente do que se quer, da necessidade do momento, sejam elas necessidades de uma cura, de um milagre financeiro, seja lá o que for, apenas pela presença dele. Apenas para ter comunhão com ele. Apenas para encontrá-lo, como Adão, que fazia na viração do dia todos os dias, para ouvir a voz do seu Criador, dizendo: Adão, como foi o seu dia hoje? Se você começar a pensar desta forma, e de forma lúdica, estabelecer um relacionamento com Deus, e que você diga, por exemplo, você escolheu alguma hora pela manhã para
ter o seu momento devocional, sua vida de oração, e você diz: Deus, hoje eu vim te dizer tudo o que aconteceu ontem comigo. Hoje eu vim te dizer como foi a minha noite. O Senhor quer saber? Olha, aconteceu isso. Posso dizer qual é a minha expectativa para esta semana? O que é que o Senhor pode me ajudar aqui? Olha só como tira o peso de que a gente precisa ter uma relação com Deus de forma tão rígida. A nossa relação com Deus tem que ser a relação de filhos, para os quais esse pai está sempre atento e sempre interessado. Aí nós vamos ver aqui, gente, para nos ajudar, e eu espero que vocês estejam dizendo: eu preciso fazer isso, eu quero ajuda. Então vamos lá. Vamos aqui a alguns modelos bíblicos de vida devocional. Se desejamos cultivar uma vida devocional, tanto nas disciplinas espirituais cotidianas, como na realização da presença do Espírito Santo todo dia, será muito útil um exame breve aqui de alguns modelos bíblicos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. A história, né, da igreja do Velho e do Novo Testamento. E eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas tão importantes, que são aqueles que se fazem padrão, modelo para a gente. Eu vou ter que, infelizmente, dar uma acelerada para a gente conseguir fechar esta lição. Eu não queria deixar nada para a próxima lição. Então, vamos começar com os modelos do Velho Testamento. Gênesis capítulo 5, versículo 24, fala de Enoque. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Algumas vezes enfocamos o traslado de Enoque desta vida ao céu e esquecemos o seu testemunho. Ele agradou a Deus caminhando diariamente com ele. É difícil para mim falar isso sem me engasgar, sem vir aqui Essa ideia, ela é muito desafiadora para mim. Ela me acompanha há muitos anos. Andar com Deus. Andar com Deus, viver realmente esse relacionamento com Deus. Ter essa dimensão de vida, ter esse tipo de relacionamento que independe de onde eu esteja, mas vibrar dentro do meu coração constantemente essa ideia de andar com Deus, pensando em Deus, falando com Deus, no caminho, no carro, no transporte, no trabalho, no dia a dia, no lazer, na brincadeira, em todos os momentos entender que Deus está ali. Andar com Deus vai para além de frequentar igrejas. O frequentar igreja é parte de tudo isso. É desenvolver a fé com os irmãos. Mas andar com Deus é expressar no dia a dia que eu tenho uma companhia constante e que todos vão perceber. É lógico que à medida que eu ando com Deus, que eu caminho com Deus, eu vou me tornando mais parecido com aquele projeto que Ele construiu para a minha vida. É o andar com Deus que vai me colocar no centro desse projeto de Deus para a minha vida. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar nesse momento. Olhando aqui, eu vou olhar até para cá, olhando nos seus olhos. Se você está vivendo uma vida que você considera ser uma vida de exaustão, uma vida de cansaço, uma vida de peso, uma sensação de fracasso, uma sensação de inquietude, uma sensação de perigo iminente constante, sem prazer, sem vício, sem alegria. Me desculpa eu lhe dizer, se você não estiver com algum tipo de transtorno, seja depressão ou outra coisa qualquer,
o que está acontecendo com você é que você não está andando na companhia certa. Você não está andando com Deus. Quando a gente está andando com Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas e todas as ameaças, a gente sente que existe uma esperança pulsando dentro da gente. Existe uma energia de vida grandiosa aqui, olha, dentro de nós, circulando dentro de nossas almas, dando suporte, dando autoridade para a gente enfrentar as demandas da vida e nos tornando cheios de esperança e cheios de graça. Ande com Deus como Enoque. Moisés. Lá em Moisés nós vemos mais de uma vez o profundo significado da oração intercessória ao rogar por seu povo. Ele era um intercessor constante pelo seu povo, marca da vida e do governo de Moisés. Era um homem que vivia para interceder pelo seu povo. Era um papel frequente de Moisés. Falava com o povo, falava com Deus, trazia para o povo. Ele era um verdadeiro leve-trás, no sentido mais positivo dessa palavra, porque ele fazia isso para levar esse povo à presença de Deus e para trazer a vontade de Deus para esse povo. A intercessão é característica basilar da nossa vida devocional. Em Ana, a quem Eli acusou de estar embriagada, nós vemos ali o fervor da oração. Ela estava tão envolvida em sua oração que ela apenas balbuciava palavras ininteligíveis. Ela não conseguia mais claramente expressar a angústia, a dor e a sua pulsão intercessória ali diante de Deus, que o sacerdote, quando a viu, achou que ela estava embriagada, mas não era. Era a sua oração intensa, era a sua oração poderosa diante da presença de Deus. Nos Salmos, vemos como um jovem pastor chamado Davi pôde meditar em torno de sua fogueira e tirar lições das estrelas, das ovelhas e dos perigos da noite, quando em um dos seus salmos ele diz: quando contemplo os céus, obras das tuas mãos. Olha só, quando ele vê o firmamento, quando eu olho as estrelas, eu me pergunto: que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Quando ele olha para os as suas ovelhas no pasto e relembra os perigos de predadores pelos quais ele teve que se lançar em favor de suas ovelhas, quando ele livra uma ovelha da boca de uma ursa, quando ele livra a ovelha de um ataque de um leão, então ele canta, e canta cheio de vida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o jovem Davi na sua relação devocional com o Senhor. Em Daniel, nós vemos um modelo de disciplina ao se recusar, sob risco de vida ou sob risco de morte, quebrar seu bendito hábito diário de orar pelo menos 3 vezes ao dia, diante do decreto do rei, que era já articulado, que já tinha sido orquestrado pelos seus inimigos de Daniel. E se decreta então que durante aquele período ninguém poderia fazer nenhum tipo de petição, nenhum tipo de oração a nenhum outro Deus a não ser ao rei. Mas Daniel, mesmo sabendo que aquilo seria risco para a sua própria vida, que ele poderia morrer por conta daquilo, ele não abandonou. Pela manhã, ao meio do dia e no final do dia, ele ia na sua janela que olhava para Jerusalém e orava ao Senhor seu Deus.
Isso é devoção. Isso é relacionamento com Deus. Se nós formos trazer aqui para vocês os relatos maravilhosos dos pais da oração que a gente conhece na história da igreja um pouco mais para cá, dos avivalistas, dos homens, dos pregadores do avivamento, como David Brainerd, como John Hyde, como tantos outros homens de Deus, como John Bunyan e tantos outros homens de Deus que gastavam tempo em oração de maneira tão intensa, tão entregue. Esses aqui do Velho Testamento nos mostram que nós precisamos ser rigorosos com as nossas vidas de oração. Aí a gente vem aqui para o Novo Testamento e a gente vai ver o modelo do apóstolo Paulo, um dos homens mais importantes do cristianismo. Paulo foi um homem capturado por uma visão e gastou sua vida em obediência a esta visão. Atos 26, 19 diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A única coisa que Paulo queria, a única coisa que movia o coração de Paulo agora era o seu desejo de fazer a vontade do Cristo ressurreto, que encontrou-se com ele lá no caminho de Damasco e que com ele falou e que o chamou para ser um vaso de honra. Essa visão do Cristo exaltado, essa visão que todos os joelhos se dobraria e toda língua confessaria, lhe foram dadas por meio da vida devocional de Paulo. Seu retiro para a Arábia, sua agonia por seu povo Israel, às vezes duras disciplinas às igrejas, tudo esteve arraigado em sua vida interior de oração, de meditação e de louvor. Aqui, uma das expressões mais comoventes de amor do apóstolo Paulo, carregada de dor, que encontramos lá na palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 1, é quando Paulo intercede pela salvação de Israel. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aqui é Romanos 9, 1 a 3. E o Romanos 10, 1 diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. Isso é um coração intercessor, um coração que se envolveu realmente profundamente com a chamada e com o chamado de Deus para a vida dele. As orações de Paulo e o Espírito Santo, quando a gente vai ver esse apoio, essa assessoria bendita do Espírito Santo em nossas orações, a gente vê primeiro essa relação estreita entre o Espírito Santo e a oração. Paulo mesmo diz lá em Romanos 8, 26, que o Espírito semelhantemente nos assiste. E esse texto para mim é um texto muito impactante. Nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quanto isso impacta a minha vida, gente. Quanto isso mexe com o meu coração. Porque lembro de todos os momentos de intercessão, lembro todos os momentos, ou muitos dos momentos em que eu não sabia nem como orar, nem o que dizer diante de Deus. E a presença de Deus veio, o Espírito Santo veio e mobilizou-se dentro de mim, mobilizando as minhas emoções, mobilizando a minha alma e traduzindo os meus gemidos diante da presença de Deus. Por que então nós abrimos mão e rejeitamos de maneira tão irresponsável, de forma tão fácil, esses recursos da graça a nós oferecidos pelo Senhor? Por quê?
A constante atitude de oração de Paulo, você vai encontrar, eu vou avançar porque eu preciso falar do grande modelo da vida devocional, o principal de todos. Mas Paulo era um homem que vivia numa constante atmosfera de oração. Mas eu vou deixar Paulo um pouco para lá e vamos falar desse modelo aí, o modelo Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia, se enchia de sabedoria e a graça de Deus era sobre ele. Lucas 2,40. Também lemos que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5,8. E que foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Entendemos aqui que estes pequenos versículos significam que a humanidade de Jesus era real, não era uma máscara, não era algo que era apenas um invólucro, era uma realidade. Ele não teve apenas o corpo humano, mas ele teve os afetos humanos, ele foi tentado. Em sua humanidade, ele também teve enfrentamentos como qualquer um de nós. Ele também necessitou desenvolver essa relação devocional com o Pai, mediante as disciplinas espirituais através das quais ele conquistou poder para o seu ministério. Quando a gente pensa então em Jesus orando, em Jesus jejuando, nós vamos ver que não existe ninguém que não precise mais fazer isso, que o próprio Cristo assim o fez. Como é que eu não vou fazer? E na sua busca, nessa sua relação, ele foi buscar poder para tomar as suas decisões. O primeiro relato que encontramos na vida devocional de nosso Senhor Jesus é lá na tentação no deserto, quando fazia frente às grandes decisões de seu ministério. Havia muito que ser feito. Ele sabia o que viria à sua frente. O que é que ele faz? Ele vai buscar poder para tomar as decisões certas, para manter a sua, e eu vou usar uma expressão aqui, para manter a sua fiação, né? Para manter a sua conexão ligada diretamente com o Senhor. Ele experimenta ali um tempo em que aparentemente se incluía a maioria dos aspectos da vida devocional: solidão, meditação, estudo das Escrituras, jejum e, obviamente, mesmo sem ser citado, a oração, que nós já estudamos no trimestre passado com as disciplinas espirituais. Ali também foi um tempo de conflito e de ataque de Satanás. Nós conhecemos muito bem esse trecho da palavra de Deus, quando ele se reuniu, aliás, ele se uniu a Deus em jejum e oração por 40 dias ali no deserto, e ao final Satanás vem para tentá-lo, para tentar dissolvê-lo ou demovê-lo de sua missão, mas ele estava tão alicerçado, tão ligado devocionalmente ao Pai, que para toda proposta, para toda argumentação do diabo, ele tinha a palavra certa. Ele estava com a espada a punhos para resolver diante de si, para dissolver diante de sua presença e para desmascarar as intenções do diabo e manter a sua missão em plena força. Essa era a relação e esse é o modelo. Qualquer coisa que nós formos fazer no reino de Deus, a gente precisa dessa busca, a gente precisa desse preparo, a gente precisa dessa comunhão. Na sua vida devocional, ele busca poder para o ministério. Quando ele começa a pregar e a ensinar, ele se levantava estando ainda escuro, cedinho, e se ia à parte para crer. Olha, temos só 10 minutos aqui de aula, tá? Marcos 1,35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Gente, que coisa! Para que Jesus orava, gente? A gente vai pensar, por que ele orava? E se ele orava, sendo Jesus, quanto mais nós? Qual é a desculpa que você tem para não orar? A necessidade de estar a sós com Deus para Jesus
era para manter a sua comunhão com seu pai e para não ter nenhum tipo de tergiversação, né, da sua compreensão da missão, do que ele teria que fazer. A necessidade de estar a sós com Deus é tão importante para mim e para você como foi para Jesus. Os discípulos de Jesus muito rapidamente se deram conta de que o segredo do poder de Jesus estava em suas orações e pediram que os ensinasse a maneira correta de orar. Ele vem, os discípulos vêm e veem nele o modelo de oração. Eles observam Jesus e eles veem como é que a oração de Jesus é diferente da oração que eles haviam visto no templo, pelos sacerdotes, talvez as orações programadas, desenhadas, preparadas, sob modelo, sob encomenda, ali totalmente fixadas em palavras já construídas, em roteiro pronto. Eles veem que a oração de Jesus tem uma forma diferente, tem um modo diferente de ser, e eles dizem, nos ensina a orar. Eles não estão pedindo que Jesus ensine ali, escrevam para eles, mas nos ensina que tipo de relacionamento é esse, que tipo de oração é essa que você faz, que parece que você entra numa outra dimensão, e de fato entrava. E aí no Pai Nosso e em tudo que Jesus ensinou sobre oração, ele falou do lugar secreto da oração e da necessidade do perdão para que nossas orações sejam escutadas. Também ali ele deu indicações sobre a prática sensível, porém significativa do jejum. Ele ensina, quando ele traz o modelo do Pai Nosso, ele mostra que oração é relacionamento, que oração é compartilhar as suas necessidades com alguém que pode te ouvir, te suprir. Que orar é confessar os nossos pecados, as nossas demandas, as nossas falhas diante daquele que tem perdão. Que orar é buscar ajuda para perdoarmos quando nós não conseguimos perdoar. Que orar é sujeitar-se à soberania da vontade do reino de Deus. Que orar é ver em Cristo e em Deus tudo o que nós necessitamos, do alimento à companhia, ao remédio da solidão e ao poder para enfrentar as demandas da vida. Logo após alimentar os 5.000, Jesus se retirou para orar ao declinar o dia. E aqui eu tenho uma descrição desta cena que foi descrita por George Buttrick. Olha só o que ele diz, eu vou ler para vocês. Subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só. O vemos ali de joelhos. O rosto empalidece, sua silhueta destaca-se agora na moldura das estrelas. A lua lentamente se vai, porém ele permanece de joelhos. Suas mãos se levantam em súplica. Veja Jesus aí. Seu rosto voltado para cima capta a luz que se desvanece. Está ele falando agora com seu Deus, como se Deus estivesse do outro lado da rocha. Lhe parece o céu ser de bronze? E sua única resposta, um eco, o que está dizendo? Não podemos sabê-lo. O lugar é Terra Santa. No tempo devocional que chamamos de transfiguração, vemos o efeito físico nas orações de Jesus ao entrar no mundo invisível. Vemos a comunhão com o Pai, que as orações de Jesus trouxeram à sua vida diária. De cima da montanha da devoção, Jesus desceu ao vale da necessidade para a cura do menino demoninhado, e na frustração pela impotência dos discípulos, Jesus proclama uma verdade. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que descrição linda dessa transfiguração, dessa transmutação que acontece quando a gente entra no terreno da oração, quando a gente entra no ambiente da oração e que intensamente a presença de Deus se manifesta a nós e sentimos a graça e sentimos a presença inundando o ambiente, inundando a casa,
inundando os nossos corações, nos tornando vivos, nos tornando de fato no modelo estabelecido por Deus para as nossas vidas. É esse desejo que deve ser reconstruído, restaurado dentro de nós, queridas ovelhas. Encontramos que a intercessão também teve um lugar proeminente na devoção do Mestre. A última ceia, Jesus revelou que havia orado por Simão para que resistisse a Satanás. Ele diz: olha, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Você já imaginou isso? Meu Deus. Jesus está dizendo para Pedro: olha, Satanás veio aqui para peneirar você como trigo. E aí eu roguei, orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, também faça isso. Fortalece os teus irmãos. Ele está dizendo: Pedro, você vai se converter e você vai ser um agente de fortalecimento para os seus irmãos. Lá na oração sacerdotal de João 17, Jesus orou por seus seguidores de todos os tempos. Se você pensa que Jesus orou só pelo Pedro, não, ele orou por mim. Ele orou por você. Ele disse: eu não oro apenas por estes aqui, mas eu oro por aqueles que ainda virão. Ele estava orando por mim e por você. Sua petição ao Pai foi proteção para os discípulos, pela purificação de suas vidas, pelas bênçãos para aqueles que ainda iriam crer e por nossa entrada triunfal nos céus. Você pode dizer: Jesus orou por mim. Às vezes a gente diz: vou pedir uma oração para o pastor, e a gente fica falando: o pastor orou por mim. Jesus orou por você. Jesus continua intercedendo por você. Nesses últimos 3 minutos agora, que o Espírito Santo inunde o seu coração. Que você saia dessa aula hoje impactada ou impactado pela presença do Espírito Santo te constrangendo, te chamando, te envolvendo, dizendo para você: você quer ficar mais parecido com Jesus? Faça como ele. Ore, busque, se encontre todos os dias com o seu Senhor. Reserve tempo para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para estar em solitude, para estar em silêncio. Reserve tempo para desenvolver simplicidade, para desenvolver sua vida devocional, sem interrupções, sem concorrências, onde a única coisa que importe seja o Senhor, sua presença, sua graça e seu amor. Deus abençoe a sua vida.